nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Hoje o Evangelho, a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer de maneira muito clara: Ele é o ponto de partida de toda a vida cristã missionária. E na hora que o fardo estiver pesando, a cruz estiver pesando, Ele é o nosso descanso, o nosso alívio, a nossa ternura. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Jesus quer que nós estejamos sempre em missão, mas não esquecer, haverá momentos que o nosso corpo físico, a mente, nós iremos estar cansados, fatigados, e precisamos restaurar as forças do coração, da alma, da mente. Por isso esse convite de Jesus. Por que Jesus fez esse convite aos seus apóstolos? Porque depois da missão, eles haviam dito tudo o que haviam feito e ensinado. Ora, queridos irmãos e irmãs, é claro que os discípulos não estão sozinhos, eles estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, estão sendo conduzidos pelo próprio Jesus em missão. E como nós somos instrumentos, um instrumento fica desgastado, ele precisa novamente se renovar. Por isso que Jesus disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Quando Jesus nos convida para um lugar deserto, Ele está dizendo: agora vamos parar e vamos rezar. Vamos estar intimamente ligados a Deus, para podermos de fato colocar tudo nas mãos do Senhor. Toda missão, toda caminhada, todo fruto que vem depois dessas atividades pastorais e missionárias. Isso é maravilhoso. Então Jesus diz: o fato de irmos para o deserto, ou seja, para essa intimidade com Deus, nós estamos descansando. Tudo aquilo que veio para nós, que está dentro do coração, da nossa cabeça, deve ser colocado nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Por isso Jesus diz: vocês precisam descansar um pouco. Mas vejam, o descanso é momentâneo, porque a missão é exigente e é uma missão que continua para sempre. Por isso, logo em seguida, o Evangelho diz: havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Aqui é importante esse momento do Evangelho. Jesus chama para o deserto, para rezar, para descansar, mas não esquecer de alimentar também o corpo. Vejam, Jesus não quer uma atividade tão frenética na ação missionária que nós esqueçamos de nós.
Jesus não quer isso. Nós estamos vendo no mundo de hoje muitas situações de depressão, de doença de Bornhausen, aquela doença que atinge todo o nosso ser. É um complexo de situações que acaba atingindo o líder, o missionário, os religiosos, religiosas. Então Jesus está dizendo: preciso de vocês, não só agora, mas por muito tempo. Por isso a questão da oração, a questão do descanso, a questão da alimentação. Isso não é só para os religiosos, religiosas, é para todas as lideranças, os leigos, as leigas, todos os batizados que estão a serviço do Senhor. Porque novamente restabelecidos, Jesus vai continuar sentindo compaixão por este povo que precisa de pastor. Ou seja, precisa com que indique as ovelhas aquele que de fato sabe pastorear, sabe qual é o sentido e o caminho que as ovelhas devem seguir, que é o próprio Jesus. Nós somos as ovelhas e Ele é o bom pastor. Que assim seja. Um ótimo e santo dia para você, para sua família e para todos aqueles que vivem e convivem ao seu redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo e santo dia para todos nós.